O Emerson Fittipaldi levantava as mãos para o céu pedindo chuva, porque assim ganharia mais tempo para acertar seu carro. Ele que é o brasileiro com maiores dificuldades este ano em Indianápolis. A pista acabou aberta para um aquecimento que durou pouco. O carro do brasileiro André Ribeiro escapou e ele acertou o muro em cheio a 353 km/h. Bom, pelo que eu me lembro, o carro escapou de frente e deu no muro. Agora é incrível, porque a mente da gente trabalha de um jeito que apaga. Então tem um momento que apagou da memória, eu não lembro. Depois que bateu, eu não me lembro de nada. Newton Cruz fabrica os próprios chassis na Fórmula Indy. Este ano não acertou a mão e teve que passar a vergonha de comprar 2 carros das concorrentes Reinhardt e Lola para tentar uma vaga no grid de Indianápolis. Mesmo assim, o campeão do ano passado, Al Unser Jr. e Emerson Fittipaldi não conseguiram passar de 362 km/h, média incapaz de garantir um lugar nas 500 milhas mais famosas do mundo. He'd look no further than Sunday's Indianapolis 500 as a prime example. As recently as 1980, the 33-car field was all-American. This Sunday, for the very first time, more than half will be international, coming not just for this one race, but abandoning the European Formula One circuit for the IndyCar Tour. There's better rides available, more opportunity to win, and more opportunity for success right now in IndyCars than there is in F1, I think. 4 very powerful teams dominate Formula One. If a driver can't get a ride with one of those 4, it can become a very frustrating season. If you go with a small team in F1, nobody's even going to know you're alive because, they just don't have the budgets and the cars are never going to compete with the big teams, whereas over here, you can go out and buy a Lola and buy a Ford Cosworth and you're right in the ballpark, and I think that's what makes it really interesting to the new drivers. Well, I have to tell you that Formula One is not the biggest thing in South America anymore. IndyCar is really growing a lot, and I have to tell you that on the last few races, IndyCar is beating Formula One. So I want to be on the best one, and IndyCar is being the best one. A lot of drivers in Formula One get frustrated with Formula One because there's only 3 teams that if you drive for them, you can win. Otherwise, you're just a player. And right here, when they join a team that is fairly well organized and have the equipment like a new Lola or Reynard with a Cosworth or an Ilmor, all of a sudden they can be competitive because the playing field is a lot more level. Like the other sports, at least publicly, American drivers don't resent at all the intrusion, but almost welcome it as an enhancement. Actually, I look at it as another opportunity. One is, the opportunity to make IndyCar racing, heard worldwide. I mean, bigger and bigger all the time. With the drivers coming in from other countries, with the sponsorships coming in from other countries, with IndyCar being telecast, I believe, 127 countries right now. I think that's a huge opportunity that we need to get our hands around and take advantage of. You can really show your talent a lot more in IndyCar racing than you can in F1 because everybody's basically got the same car and engine, and it's up to the team and the driver to make the difference. And that's what's so great about IndyCar racing is that the driver can show his talent here. And so they go to post on Sunday a virtual flying United Nations, their language universal. They simply speak speed. Jim Huber, CNN Sports. From Charlotte on the NASCAR circuit, the Monaco Grand Prix on the Formula One circuit, and of course the granddaddy of them all, the Indy 500. There's a new sheriff in town at the old Brickyard this year. Team Penske is out. Team Menard is in, starting 2 on the front row. But as CNN's Darren Kagan reports, the big question is, can they go the distance? There's no question that Team Menard's cars go fast. Only the front row, which includes Menard drivers Arie Luyendyk and Scott Brayton, topped 230 in their qualifying run, and the Menard team flirted with 235 during practice. Brayton says these cars were built for one thing: speed. The Menard V6 is a little bit heavier engine, so it allows you to do some things with the car that you ordinarily couldn't do. And there are some advantages in those things, particularly for super speedway running. So I would say that it's car-engine combination that's made us be superior in speed.
While other Indy drivers envy the Menard speed, they're banking on endurance, saying they doubt that Menard cars have what it takes to go the full 500 miles. You know, they have yet to go over 300 miles, I think, and if they're going to make it, they're going to have to really detune them, and if they detune them, then they're going to become more human. Well, I've said to both of them, and I know both of those guys pretty good up front, that I said, you know, we're going to be there at the end, and I'm not so sure you guys are, and they just laugh and smile. But even Menard drivers know they can't run the race like they ran qualifying. Cars are handling so good, and you know, we have the horsepower there, but we can't use all the horsepower we used in qualifying, because then the engine will not last for sure. I believe that we can finish. We had one finish last year and one broke, and I broke here with Chevrolets, Fords, you know, Cosworths, you name it, I've had engines break. And the Indy 500 is a giant lotto, and everybody takes off, and they all hope for the best, but there's going to be the mysterious thing break on this car and that car, the odd thing happen. And Ari and I have these cars as well as Buddy Lazier, so there's only 3 of them in there. Well, the odds are one won't finish out of 3. Brayton hopes he's in one of the cars that's running near the top after 200 laps, helping to quiet the doubters who see Team Menard as the rabbits who start the race but without a chance to finish. Darren Kagan, CNN Sports. De melhorar o carro mecanicamente, nós não conseguimos melhorar. Aí a equipe do Bob Rahal e o Carl Hogan, que o Raul guia, e o Bob Rahal, nos deram a Lola reserva do Bob, nos deram um carro muito bem preparado, um carro em detalhes. Eu fiquei até impressionado com a montagem, motor, câmbio, suspensão. É um carro tão bem montado quanto um Penske. E me deram com um acerto bom. Eu na 7ª, 8ª volta já tinha virado 225. Então vi um potencial bom. E eu achava que, na minha cabeça, 225,5 seria um tempo praticamente sólido, como a gente aqui fala, dentro da corrida. Eu até comentei com o Gil de Ferrando, que ele estava apavorado. O Gil perguntou para mim: mas o que você acha que vai ser depois do primeiro fim de semana de classificação? Eu estou fora da corrida. Eu falei: tranquilo, o Salazar vai entrar. Aí, várias vezes ele veio perguntar para mim, assustado. Eu falei: o Salazar entra. E foi realmente o que aconteceu. O último a entrar na corrida foi o Salazar. A minha tentativa com a Lola, na primeira tentativa, deu 225,5. E o Roger com o Chuck fizeram uma conta otimizando todos que estavam fora da corrida, ainda para classificar. E no caso, por exemplo, do Gil, do Paul Tracy, do Brian Herta, colocando os carros T e também otimizando eles. Então, na cabeça deles ia ser 226, que eu acho que estava completamente fora. E eu fiquei assustado quando saí da 4, vi a amarela. Emerson, no sábado você virou 225,5, quando você tentou a classificação pela primeira vez nesse carro. Só para o público entender, na classificação pode haver uma bandeira amarela do chefe da equipe abortando essa classificação e o piloto então partiria para uma outra classificação. Foi isso que aconteceu no sábado com o Emerson. Só que naquele momento, Emerson, tinham 6 mais lentos do que você no grid e mais 3 vagas. O Roger Penske, nas contas dele, não viu isso? Ele otimizou todo mundo, né? Ele fez uma conta extremamente favorável aos outros e péssima para nós. Quer dizer, eu tinha que virar na cabeça dele e do Chuck 226 milhas para estar dentro da corrida. E eu de manhã tinha feito uma conta que seria, na minha opinião, no mínimo 225,2 a velocidade mínima de estar no grid. Eu deveria aceitar essa velocidade, que seria o tempo do Gil, que eu até tinha conversado com o Gil, que estaria dentro da corrida. Infelizmente, otimizando os outros concorrentes, ele chegou à conclusão 226, que estava completamente fora para domingo. Eu tenho uma pergunta. Já que ele não aceitou 225,5 no sábado e acabou aceitando 224,9 no domingo, e você tendo mais uma chance ainda para mais uma tentativa, você tem 3 tentativas com cada carro para classificar, só para esclarecer. Não faltou um pouco de frieza de dar a bandeira amarela naquela tentativa para tentar mais uma vez ainda? Olha, Raul, acho que você tem razão. Faltou frieza na decisão, tanto a decisão de sábado, que com aquele tempo eu estaria dentro do grid, tranquilo, e a decisão de domingo de aceitar abaixo de 225. Aí deveriam dar aquela bandeira amarela, principalmente eles sabiam que a partir da terceira volta eu fiquei sem painel no carro
e eu estava recebendo do box a informação da pressão do turbo e tentando ajustar do carro, e a terceira volta foi 224,2. Foi realmente a volta que me tirou da corrida. E a última volta já tinha voltado a 225,1, 225,2, eu estaria dentro da corrida. Então eu acho que o Roger estava muito pressionado a semana inteira. No fim de semana ele muito preocupado com o Al Unser Jr., porque o Al Unser na Lola não estava chegando na velocidade para classificar, e isso acho que tirou a frieza e o equilíbrio do Roger como chefe de equipe. E realmente dá para se entender, depois de mais de 20 anos a Penske aqui na Indy, a gente se colocou com uma expressão traduzindo do inglês para o português, né? Se colocou no corner, no canto, quer dizer, não tínhamos saída. Nós fomos acuados no canto e estávamos ali com a esperança de classificar. Pacal de bico. É isso aí. Bom, só para explicar para você que está aí vendo, aqui fora estão Gil de Ferran, André Ribeiro, o Marco Greco e o Raul Boesel estão entrando daqui a pouquinho na nossa garagem para um pit stop. O Dedê Gomes, daqui a pouco o Christian também vai conversar com o Emerson. Dedê. Pois é, foi interrompida a tradição da família Unser na corrida 500 milhas, mantém-se um Fittipaldi com a entrada do Christian e nós temos, Emerson, 5 brasileiros que eu vejo com as maiores chances de chegarem lá e ganhar. Eu acho que principalmente para quem nunca participou aqui em Indianápolis, no caso do Gil, do André, do Christian e do Maurício, o meu conselho é que pelo grid esse ano, é um grid especial, porque tem muito piloto que tecnicamente não tem experiência suficiente em outras categorias para estar correndo em Indianápolis e com uma velocidade muito rápida na classificação. Então eu acho que vai ter muita foiçada nessa corrida e eles vão ter que largar e realmente esperar a poeira assentar, tomar muito cuidado, porque você pega o caso do Hiro, do outro japonês, do Matsuda, que não tem aquela experiência para andar onde eles estão largando, andando numa velocidade muito rápida. E isso acho que vai dividir um pouco a corrida durante a competição e eles vão se colocar em posição indigesta em relação a eles próprios e aos outros. Então acho que eles vão ter que tomar muito cuidado no começo da corrida até a coisa sentar e pelas falta de experiência deles também, que vai ser... Muitas vezes se sai da curva 2, por exemplo, grudado no vácuo, de repente perde a frente do carro. Você sempre tem que andar em Indianápolis na corrida com uma margem, quando está atrás dos outros carros, sabendo que se mexer um pouco você ainda não vai bater no muro. Isso que eu acho que é muito importante. E o caso do Maurício, que já é o segundo ano que vai correr, que está largando muito bem. Eu acho que o Maurício tem uma ótima chance de fazer uma super corrida. O Raul, já que é um raposão aqui de Indianápolis, eu acho que se o tempo ajudar o Raul, porque eu guiei a Lola do Raul, com calor ela perde muito. Mas se tiver um tempo frio, que parece que vai estar, eu acho que o Raul tem muita chance de fazer uma ótima corrida, sem dúvida nenhuma. Tanto o Gil quanto o Christian, largando mais atrás, vai ser uma posição dos dois, eles têm um potencial de andar bem, mas mais para frente na corrida. Eu acho que tem que passar umas 150 milhas, se aguentar bem lá e devagar no grupo de trás e aí atacar com tudo, a hora que, inclusive se tiverem mais experiência, que 150 milhas já ajuda, 200 milhas, tem ainda 300 milhas depois da corrida. Só para aguentar. Depois de 200 tem mais 300. A gente tem o André que está com esse canhão empurrando aí também. Né? E o caso do André, que é o segundo brasileiro classificado no grid, que está com um carro muito bom. E o André, na minha opinião, tem o potencial inverso do Raul. Se tiver quente, o André vai andar rápido com o pneu Firestone. Então, vamos dizer, com um pacote diferente de todo mundo, porque ele tem motor Honda, pneu Firestone, e o André já tem uma grande experiência da Indy Light, de andar no oval, então ele não vai ter tanta dificuldade quanto o Gil, quanto o Christian, porque ele já sentiu muito isso ano passado. Mas é lógico que a primeira vez em Indianápolis também vai ter que tomar muito cuidado, principalmente com o japonês esperto. Christian, ouviu tudo aí bem, né? Você ouviu tudo direitinho aí, Christian? Tudo perfeito, né? Eu acho que não tem dica melhor do que a dica do meu tio, pela experiência dele. E é uma pena que você não vai estar participando junto com a gente na prova. Mas ó, eu, com todo o Brasil, vou estar torcendo por vocês. E eu tenho certeza que a chance dos brasileiros é muito grande. De novo,
Eu vou insistir, né? Parece aquele velho falando. Quem está mais atrás, 100, 150 milhas, tem que andar com muito cuidado aqui. Aí vocês até vão se sentir mais à vontade no carro também, principalmente esse ano. Bom, Emerson, você não participa da prova no domingo dentro da pista, mas vai estar com a gente na cabine. Ele vai fazer as observações, e que observações, com a equipe do SBT. Eu, lógico, gostaria que você estivesse com a gente dentro da pista, mas já que não deu dessa vez, vamos partir para a próxima. E é uma pergunta também que eu gostaria de fazer, Emerson. A próxima etapa, no outro domingo seguinte a Indianápolis. Como é que fica a sua garra, a sua vontade, a equipe Penske para prosseguir no campeonato? Olha, Theo, primeiro, para terminar a situação de Indianápolis, eu acho que para mim vai ser uma emoção diferente domingo, estar assistindo a corrida, que vai ser a primeira vez que eu vou assistir Indianápolis como espectador. Quer dizer, é uma emoção diferente que eu vou sentir, torcendo pelos brasileiros. E é lógico que a gente vai estar numa posição muito difícil domingo, quando entrar na pista, eu não estou lá no carro. Vai ser um chocante, tanto para mim quanto o Al Unser Jr. A família Al Unser já está em Indianápolis há praticamente 30 anos competindo, todo ano consecutivo, há mais de 30 anos. Vai ser o primeiro ano que interromper a participação de um Unser na corrida. Pelo menos você tem um Fittipaldi, né? E o Christian está defendendo a família esse ano. Então eu acho que vai ser uma corrida muito emocionante, a mais emocionante Indy da história, porque o grid está muito equilibrado, muita gente nova competitiva, muita equipe nova boa. E para Milwaukee, espero que o carro ande tão bem quanto andou em Nazareth e quanto andou em Phoenix. Então acho que a partir de Milwaukee nós vamos andar bem, com problema em Michigan. Nós temos que lutar para acertar o carro para Michigan, porque Michigan é a velocidade mais rápida que Indianápolis e onde a aerodinâmica da asa lateral tem que melhorar. Bom, o Emerson está saindo do nosso box. Eu queria agradecer publicamente a presença dele aqui. Eu acho que voltando a Indianápolis, depois da desclassificação, ele provou realmente que é um grande campeão. E no próximo bloco, no nosso box vai continuar o Christian Fittipaldi e também o Marco Greco. Até daqui a pouquinho. Você acabou de sair daqui, Christian, você ouviu todos os conselhos dele. Eu quero saber de você, como é que está tudo para a corrida neste domingo? Depois do Carburation Day na quinta-feira, você ficou super satisfeito com o seu carro. Bom, antes de entrar na sua pergunta, eu queria fazer outra pergunta para o Raul. E eu sei que seria uma situação quase impossível dela acontecer, mas eu quero saber. Raul, você que virou 226,0 de média no seu carro 11, você teve que ceder o seu carro 11T para o Júnior. Se por acaso a média da prova inteira subisse para, por exemplo, 226,2, você estaria eventualmente fora da corrida, daí você não teria mais carro para fazer o seu tempo depois. Como é que seria toda a reação da prova? Vocês tinham pensado nisso? Vocês tinham conversado? Como é que seria toda a reação da equipe? Vocês tinham conversado sobre isso? Tinha passado pela sua cabeça isso ou não? Não, claro que tinha. Primeiro a gente viu quantos carros que faltavam classificar e quantos carros que já estavam no grid mais lentos do que a minha velocidade. Apesar de eu estar largar em 22º agora, já que o Brian Hamilton vai para último, mas tinham ainda 8 ou 10 carros na minha frente que eram mais lentos. Então eu precisava de 16 a 17 carros serem mais rápidos do que eu para que eu ficasse no bubble, né, que é com perigo de sair da corrida. Então a gente tinha certeza que isso ia ser muito difícil de acontecer. E então por isso que foi a decisão de emprestar meu carro. Inclusive eu até estava em Miami quando foi o sábado e domingo da corrida, nem estava aqui olhando pela televisão e não deu nem para ficar nervoso, que sabia que estava tranquilo dentro da corrida. Antes de voltar para o Christian, o Carl Hugan fez a conta certa. O Roger Penske errou um pouquinho na matemática. Então, mas foi justamente por isso que eu tinha feito essa pergunta, porque o Roger no sábado tirou a média do meu tio de 225,5, achando que para você entrar na corrida, você teria que ter no mínimo 226. E ele tinha feito 226,0. Foi justamente por isso que eu queria saber, pensando no lado do Roger. Eu estava pensando como o Roger. Então, no caso, você está certo e eu estou errado, né? Bom, agora vamos voltar para o Walker, que é a sua equipe. Dentro da corrida. Vamos voltar para o Walker, que é a sua equipe. Como é que está seu carro para a corrida, Christian? Como é que está tudo? Está otimista?
O carro, na primeira semana, ele não estava rápido, eu também não estava legal na primeira semana. Eu tentei uma vez na primeira semana classificar, mas a gente já sabia que era praticamente impossível entrar dentro da prova. No domingo do primeiro fim de semana, eu nem tentei de novo, porque o carro, ou eu não sei, a gente não passava de 218, 220 por aí. Daí as coisas melhoraram muito durante a segunda semana. No sábado da segunda semana, quando era mais ou menos umas 2, 3 da tarde, eu fiz 226,5 no calor e com um pouco de vento. Eu sabia que era um tempo ótimo. Depois eu saí de tardezinha, consegui uma média boa para entrar na corrida. E depois daquele ponto em diante, o carro só foi melhorando. Ele andou muito bem de tanque cheio no dia seguinte, andou super bem agora na quinta-feira. Eu tô bem animado, mesmo largando lá atrás, eu ainda acho que vai dar para fazer uma ótima corrida. Primeira semana, houve um certo... O dono da equipe resolveu colocar o Adrian Fernandes no meu lugar, que é o seu companheiro de equipe. Que é meu companheiro de equipe, na hora da classificação. Então eu acabei ficando de fora e era um horário muito bom, era mais ou menos umas 5h40 no primeiro dia. E eu acabei ficando de fora. E o Adrian, mesmo o Adrian, também não conseguiu virar velocidade. Estava muito difícil, acho que para os motores Mercedes, conseguir ter um bom desempenho. E na minha última tentativa, como eu já falei, no domingo de manhã estourou um motor, que era o último motor que nós tínhamos de classificação. E nós tivemos que andar com esse motor que tem um giro muito menor do que o giro do motor de classificação. E foi isso que aconteceu. Como também outros pilotos também mostraram que é muito difícil, se você não tiver o carro super acertado, e outros que você conta como se não tivesse o talento, ou sei lá o que, para virar o tempo, e acabaram virando, né? No caso, o Hiro Matsushita, o Matsuda, que não são pilotos constantes, né? O Matsuda, por exemplo, é um repórter. Só faz Indianápolis. Só faz Indianápolis, e o ano passado foi a primeira vez que fez Indianápolis. Então, isso mostra que motor, o acerto do carro, naquele momento é muito importante. Christian, duas perguntas. Primeira, você passou 2 grandes sufocos no primeiro fim de semana e no segundo fim de semana. Como foi isso? É a primeira pergunta. E a segunda, o que você espera da corrida? Qual que foi o primeiro sufoco do primeiro? A classificação. Você desceu do carro. Nós temos 2 imagens de você na primeira classificação que você fez. Você desceu do carro lívido, assim, assustado e tal. E depois, quando você conseguiu a classificação, a sua imagem era completamente outra. Não, como eu já tinha dito antes, eu acho que no primeiro fim de semana já era quase certeza que era impossível fazer no mínimo 225, porque a gente não estava conseguindo fazer essas médias. Eu sabia que provavelmente eu iria ficar para o segundo fim de semana, e depois só foi uma questão de acertar tudo, acertar o carro, eu estar bem confortável. A partir de segunda à tarde, logo depois do primeiro fim de semana, eu comecei a andar bem mais rápido, e daí todo dia praticamente, constantemente, era sempre 226, 227. Eu sabia que se não tivesse nenhum problema mecânico, a chance de estar fora no segundo fim de semana era difícil. É lógico que você fica sempre com aquele receio até você ir lá e fazer o tempo. Mas, de uma certa maneira, eu estava tão confiante que quando eu tive um pouco de problema com o meu carro de corrida no sábado de manhã, eu classifiquei a primeira vez com o meu carro T, fiz 225,2. O carro T é bem diferente do carro de corrida, ele não tem exatamente as mesmas peças. A gente já sabia que o carro ia ser um pouco mais lento. Daí a gente optou em retirar o carro T da corrida e tentar de novo com o carro de corrida, porque evidentemente eu preferia muito mais largar com o meu carro de corrida do que com o meu carro T. E daí eu saí no sábado à tarde, cancelei o meu tempo de sábado de manhã, que eu já estava dentro da corrida com aquele tempo, e depois eu consegui andar mais rápido, e graças a Deus eu pude voltar para a pista domingo de roupa, não precisei estar de macacão. Inclusive eu brinquei com o Gil domingo o dia inteiro, ele estava de macacão, parecia uma galinha andando para cima e para baixo, né, super preocupado. Eu falei, Gil, pode ficar tranquilo que você está dentro com esse tempo, e daí não deu outra. Maravilha. Bom, o Gil está com o microfone. Eu tenho uma pergunta para o Christian. Christian, você falou que o teu carro melhorou muito da primeira semana para a segunda semana, mas você também disse que você melhorou muito da primeira semana para a segunda semana. Eu queria saber de você o que você teve que mudar no seu estilo de pilotagem para essa pista aqui de Indianápolis. Já quer uma dica, hein?
O maior erro que eu estava cometendo na primeira semana é que eu dava a volta inteira cravado, acelerando tudo em todas as curvas, só que quando eu entrava, principalmente na 1 e na 3, eu estava freando um pouquinho. O que acontecia? O pitch do carro mudava, então em vez do carro entrar de uma certa maneira na curva, ele entrava geralmente com a frente um pouco mais baixa, e isso acabava me transmitindo uma informação do carro incorreta, e eu acabava mexendo no carro, mas tendo um feedback errado, porque eu estava guiando de uma maneira errada. E depois a gente analisou tudo lá no computador, que realmente você não pode mentir hoje em dia, porque depois eles se pegam no box no final do treino. Analisamos tudo e a partir de segunda, logo depois do primeiro fim de semana, eu entrei na pista e falei, bom, agora eu preciso começar do zero. Esqueci tudo que eu fiz na primeira semana, comecei a guiar de uma maneira diferente. Experimentei o carro do Rob, que inclusive estava ótimo, que eu andei super bem com o carro do Rob. E eu acho que basicamente foi isso. Daí eu comecei no começo da semana só entrando na curva, tirando o pé. Daí mais pro fim da semana foi deixando ele lá. Daí na classificação teve 2 voltas que eu fiz a volta inteira cravado. E daí teve 2 voltas que a hora que eu olhei a média lá, eu falei, não, eu já estou mais ou menos aqui dentro, eu vou garantir, eu vou tirar um pouquinho o pé. Bom, o Christian é um piloto que já participou de muitas provas de longa duração. Inclusive venceu as 1000 milhas brasileiras em 1994, pilotando com o pai dele, o Wilson Fittipaldi. Ele sempre nessas provas foi um piloto constante. 500 milhas de Indianápolis, 800 quilômetros, mais de 3 horas de corrida. Essa pode ser uma vantagem para você, Christian? Bom, eu sempre gostei de corrida longa. Eu acho que nesse aspecto sim pode ser uma vantagem. O carro, como eu disse antes, está super bem acertado para a corrida. Eu estou super confiante. Eu andei domingo 221 de tanque cheio e de pneu velho, e agora no Carburation Day 225, mas as condições da pista, quinta-feira, estavam realmente perfeitas. Eu acho que se a gente saísse para fazer um tempo, vários carros conseguiriam andar acima de 230, 231.